Olá, eu sou o Júlio Domingues e esse aqui é o Reverbera no seu segundo episódio. E nesse episódio eu tenho o prazer de ter como minha convidada a Yassandra Lee e a Lorixá, funcionária pública, psicóloga, especialista em criminologia, enfim, currículo extenso, uma apresentação extensa a gente pode fazer. Mas eu quero te agradecer pela presença aqui, por topar esse convite, aceitar essa aventura, dessa experiência que eu estou fazendo aqui de comunicação. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Yassandra Lee. Desejar também para ti uma boa participação aqui comigo. Sinta-se à vontade, como eu tenho dito nas outras, sinta-se em casa. Então, Júlio, muito agradecida por esse convite. Quero te dizer que eu considero que a cada momento em que a gente possa estar conversando, né, e principalmente quando essa conversa é entre nós, negros e negras, né, reforça a experiência de vida, né, e acrescenta a experiência de vida que no meu entendimento, né, a vida é uma circular, né, que é atravessada pelas outras experiências. Então, a cada encontro com essa, né, dessa reta, com essa circular, a cada encontro a gente melhora um pouco o nosso projeto mítico social, né, ou seja, a missão que a gente veio para fazer aqui nesse mundo, né? Pelo menos enquanto aqui estivermos no plano físico. Então, eu te agradeço muito, fico muito feliz de estar aqui contigo. Eu fico feliz, é sempre bom te ouvir. Reverbera, na verdade, é uma desculpa para mim poder ficar elogiando as pessoas que eu admiro, já tenho percebido isso. E uma coisa que eu queria começar a nossa conversa falando sobre a tua experiência na universidade. Eu vou te perguntar isso porque eu fico pensando, refletindo em relação à minha experiência, eu que entrei na universidade ainda num período pré-cotas, e tem uma vivência no curso de Ciências Sociais, num espaço com um número ínfimo de pessoas negras, pessoas, inclusive algumas com quem eu convivo até hoje, pessoas que eu já verbalizei o quanto eu as admirava por ver, eu entrar na universidade e ver pessoas que tinham capacidade de intervenção, de se articular em movimento social, enfim, aquele universo tão novo e, ao mesmo tempo, tão hostil para mim, naquela realidade, isso na metade dos anos 2000. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar é isso, como foi a tua vivência, né, na psicologia, na universidade, né, em décadas passadas em relação à minha, né, uma experiência certamente diferente, mas também com suas adversidades, né, possivelmente. Então, eu queria te perguntar como é que foi esse processo para ti, né, de também ter escolhido a psicologia, mas como foi essa vivência dentro desse espaço universidade que ainda hoje, por mais que ela tenha se enegrecido bem mais no último período, ainda hoje é um espaço que que não nos recebe de braços abertos. Com certeza. Então, eu tenho duas experiências universitárias. Eu, quando, lá em 68, eu queria muito, sempre quis muito fazer psicologia, né? E eu queria entender como é que era esse processo todo, né, de conhecer, de estudar a consciência, a inconsciência, a alma do outro, né, pretensão, né, da gente. Mas, na época, 68, não tinha faculdade de psicologia na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí eu não tinha como, meus pais não tinham como pagar uma PUC, né? E aí eu entrei, fui fazer vestibular, e o outro curso que me chamava atenção, né, eu me achava boa, era a matemática.
E aí eu fui fazer vestibular para matemática. Na época, o curso de matemática era na filosofia. Então, imagina, 68, lá, ditadura, né? E essa negrinha aqui, que era bem magrinha, bem magrinha, resolve fazer o curso para matemática. Na época, eu fiquei eram 30 vagas e eu fiquei em 31ª colocação. E daí não entrei no primeiro momento. E aí me foi ofertado fazer pedagogia. Eu não queria, mas a minha mãe, né? A minha mãe nunca me deixou desistir de nada. Nada. Ela nunca. Nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Né? Tudo aquilo que eu sonhava, que eu inventava, ela dava um jeito de fazer com que eu fosse até o fim. E aí eu disse, não vou fazer. E aí, só que ela ouviu, não sei em que momento, ela ouviu dizer que não passou nada, Sandra Lee não passou nada, né? E aí ela disse, não, tu vai entrar, tu vai para a pedagogia mesmo. E fui. Ok, na metade do ano, fui fazer pedagogia. E aí, na metade do ano, sobrou uma vaga. E aí eu fui adicionada no curso de matemática. E cursei matemática quase que até o final, assim, do ano. Aí logo em seguida comecei a trabalhar, mas fazia o curso, né, de qualquer forma. E que era o curso de matemática tinha aula de manhã, de tarde, e aí eu dava um jeito o dia que tinha aula de manhã, eu ia trabalhar de tarde, enfim. E aí também foi um processo muito duro, né? Muito duro mesmo. Às vezes eu nem conseguia almoçar, que tinha que me tocar para o trabalho. E aí, junto a isso, eu comecei a pensar, bom, mas agora eu estou trabalhando, então eu posso fazer psicologia. E aí a essas alturas, tinha o curso na Unicinos. E daí eu me inscrevi no vestibular, fiz vestibular na Unicinos, passei e fui para a Unicinos. E aí eu fazia os 2 cursos juntos. Só que esse processo de fazer os 2 cursos juntos e trabalhar, isso era um negócio muito... E eu tinha um professor na matemática, um dia ele chegou e me chamou e disse assim, Sandra Lee, matemática e psicologia são 2 cursos fascinantes. E tu não vai conseguir dar conta dos 2. Né? Mais um desafio, né? E daí, quando eu comecei a fazer os estágios, né, eu tive o meu primeiro impacto. Porque eu comecei a dar as aulas de estágio e eu usava, sem saber, Paulo Freire, sem saber. Eu não conhecia Paulo Freire, né? Sou sincera em dizer. E isso começou a criar problemas sem que eu soubesse, com as supervisoras e com a supervisão, com tudo isso, né? E esse professor aqui me alertou, ele disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu não vai conseguir dar aula. Tu não vai conseguir dar aula. Eu te aconselho, toca ali a psicologia pela frente, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu toquei a psicologia. No curso, quando estava na URGS, óbvio que a questão racial, ela perpassava, mas era algo que, eu vou te dizer, eu não tinha essa consciência de que havia tão forte essa questão racial. Eu tinha consciência de classe. Isso eu tinha, assim, eu sabia que por eu ser pobre, né, por ter que, né, batalhar, sair todo dia para trabalhar, essa coisa toda,
que me impedia de realizar o meu sonho, que era estar na psicologia, né? A questão e a questão da classe também me fazia a lutar. Lembro que a minha mãe queimou todos os livros que eu tinha, né, lá que eram considerados livros de esquerda. Minha mãe queimou tudo, com medo né, que eu fosse... A minha mãe tinha o trabalho de sair todos os dias e me buscar na universidade, que era para eu não ir para os atos, né? Para eu não ir para os atos. Um dia ela teve que me tirar da catedral, que a gente foi fazer um ato e fazer passeata, aquelas coisas todas, e a polícia veio para cima, e tem uma situação muito interessante, assim, que o meu primo fazia academia, né, estava servindo, e me viu no ato, e chegou, assim, quase que perto de mim, assim, te arranca daqui, sabe? Quase que assim, te arranca, porque eu vou ter que te bater também, né? Mas, enfim, eu não me arranquei coisa nenhuma, aí a gente acabou caindo todo mundo lá dentro da catedral, né? Porque na igreja eles não podiam entrar, né? E aí a minha mãe foi lá me buscar, entende? Então, tinha essas coisas, assim, era muito mais a questão da classe mesmo, né? A questão de classe. Que também eu não tinha muita consciência disso, né? Eu queria lutar pela liberdade, né? Mas se era classe, eu tinha consciência classe, não sei, eu tinha consciência no sentido de saber em que lugar eu estava, de que lugar que eu estava, né, lutando. Na psicologia, aí eu acho que eu me aquetei mais um pouco, né, até por ali, né? Porque o meu discurso de psicologia, eu fui oradora da turma, e aí a turma, eram 13 mulheres, né, que se formaram. E a turma foi elaborar o discurso, e aí eu peguei e disse, olha, eu era muito quieta, assim, muito caladona. Eu disse, olha, se vocês me escolheram para oradora, eu vou fazer o discurso, eu vou escrever o discurso. E escrevi o discurso e não apresentei para elas, né? Só a parte que elas tinham feito, então aquelas eu incluía ali no texto, mais a parte. E no discurso tinha, né, que era compromisso dos psicólogos lutarem pelas diretas já. Bom, imagina, né? Dentro da universidade, né, católica, da Unicinos, né? Mas passei ilesa. E a questão, assim, ó, também eu não... A questão racial já perpassava, porque era muito forte, eu era a única negra do curso todo de psicologia, né? Eu tinha uma professora negra, né, que era professora de psicologia comunitária, uma única professora negra. Então, imagina, e eu questionava algumas coisas, mas eu questionava em silêncio, para mim mesma, eu questionava assim, ó, mas, meu Deus, eu estou estudando coisas que não tem nada a ver com o meu povo, aí eu já, sabe, mas era uma coisa muito intimista, assim, né? Era uma coisa muito intimista, porque a minha mãe tinha muito medo que eu participasse de movimentos, assim, né, na época da ditadura, assim, ela tinha muito medo, muito, 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 muito medo, porque, por exemplo, eu sou a primeira da minha família toda a cursar, né, a fazer um curso universitário. Então, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe, então isso era... Quando eu entrei na universidade, só para tu ter uma ideia do que isso significava, a minha avó comprou nas lojas maçom a prestação, o meu anel de formatura. Né? E aí era estranho, porque foi o anel com a pedra vermelha, que era a pedra da cor da matemática, né? E aí, quando, na realidade, eu me formei em psicologia, aí eu mandei mudar, né? E mudei a pedra para uma pedra verde, e o meu sonho é que eu pudesse passar para alguma das minhas filhas, filho eu não pensava em filho, né?
pensava em sobrinhos, assim, ou para passar para alguma das minhas sobrinhas aquele anel, sabe? Porque tinha sido dado para minha avó. Então, é um negócio muito... Né? Mas consegui passar para minha filha, né? Porque a Ana se formou em psicologia, então, e consegui passar, foi um negócio muito emocionante, assim, né? E hoje a gente pensa, né, de passar o anel para uma neta. Eu tenho só uma, né? Não sei se ela vai querer fazer psicologia, mas se ela não fizer, a gente muda a pedra ali para o anel ser o mesmo, né? Mas assim, eu tinha essa noção que eu era a única negra da universidade. Isso eu tinha essa noção. E aí, mas eu não fazia movimentos assim dentro da universidade, né? Mas os poucos movimentos que eu fiz foram, sabe? Do tipo assim, ó, não tem como questionar, é agora e sim, como o discurso, né? É agora e ponto. Ali eu coloquei não a questão da negritude, mas a questão de diretas já, né? Que era uma subversão imensa, né? Naquela universidade. As minhas colegas levaram um susto, né? E todo mundo levou o susto, né? Então tem uma simbologia muito importante nisso também. O meu pai chegou atrasado no dia da minha formatura, e aí não tinha lugar. Meu pai era um homem fantástico, assim, ele tinha uma amorosidade impressionante. A amorosidade que eu tenho vem dele, né? Muito mais dele do que da minha mãe. E ele pegou e se colocou quase que ao meu lado quando eu fui fazer o discurso, sabe? Ele estava quase que ao meu lado, assim, tem uma foto muito bonita que ele está quase do meu lado, assim, e sabe? E eu senti uma proteção imensa, porque o meu pai era um orador, ele tinha, como a gente dizia assim, o dom da palavra, ele falava. Meu pai estudou só até o 3º ano, mas ele tinha o dom da palavra. Meu pai, quando falava, as pessoas paravam para ouvi-lo, né? E então eu me sentia protegida, eu sabia que o que eu fosse dizer ali, meu pai ia estar me apoiando. Mas, enfim, não sei se eu estou te respondendo, mas eu estou muito assim, né, falando que é a primeira vez que eu falo, acho assim, né, para alguém que não seja da minha família, né, eu falo sobre isso, né, sobre o que foi estar naquela universidade, né, a única negra do curso. Então, eu não sentia acolhimento para estar falando da questão negra. A única coisa que eu sentia é que eu tinha que ser melhor, né? Eu que tinha que ser melhor e tinha que dar o meu melhor para aquilo ali, porque aquilo representava a luta de muita gente, né? Principalmente da minha família como um todo, da minha mãe como um todo, que minha mãe sempre trabalhou muito para que os filhos estudassem, né? Na realidade, eu fui a única que toquei assim a coisa da academia, mas e por outro lado também assim a própria luta no movimento negro, ela começa, eu diria que a luta explícita na rua, ela começa tardiamente comparando com as outras pessoas, porque como bem isso, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que dar conta desse lugar, né? Desse lugar de ser. Eu também sou a única filha mulher, né? Desse lugar, a minha mãe sempre foi a minha referência, sempre foi a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher assim que nunca desistiu da luta, nunca desistiu dos filhos, nunca desistiu de brigar por nós, né? Então, eu tinha esse lugar, então eu achava assim, não tem por que eu estar me colocando num lugar que vai dar muita preocupação para minha mãe, né? Porque, claro, minha adolescência toda foi, né, na época da ditadura, então foi duro, foi muito duro. E depois, quando eu volto, né, para a universidade, depois eu voltei para a Unicinos, para dar algum curso, para dar alguma palestra, né? Mas sempre ficava
aquela coisa assim de que, pô, eu poderia ter feito mais pelo movimento negro, né? Poderia ter feito mais. Eu tenho essa coisa assim no período. Mas, como diz assim, o que ela fez foi o que ela pôde fazer naquele momento, né? Sendo a única estudante de psicologia negra. Mas, óbvio, enquanto todas as minhas colegas podiam fazer as suas aulas nas horas que bem entendesse, né? Porque era assim, a psicologia, por ser um curso muito elitista, ele não te facilitava estudar, trabalhar, não. Então, eu tinha aula, às vezes tinha aula de manhã, depois aí voltava para o trabalho, aí tinha aula de noite, porque de tarde eu não podia ter aula porque eu trabalhava, né? Então, era uma loucura, né? Às vezes chegava em casa 1h da manhã, porque, óbvio, não tinha carro, né? Teve uma vez que perdi o ônibus, e daí como é que ia para casa? Como é que ia para casa? Eu peguei carona de um caminhão. E quando o caminhão chegou em Porto Alegre, né, e me deixou, e ele disse assim, nunca mais faz isso, nunca mais faz isso. Era preferível tu ficar dormindo na universidade do que ter pego a carona de um caminhoneiro, né? Sim, eu era jovem, né? Mas é óbvio, né? Eu tinha a proteção dele, sempre tive, né, a proteção dos orixás, mesmo quando eu não era tão ferrenha assim, né, tão participativa, mas sempre tive, né, a ancestralidade toda atrás ali. Mas, enfim, foi um processo. Mas hoje eu compreendo, assim, que só a presença, que só a minha presença já fazia diferença. Fazia diferença no sentido de que eu estava lá, né? Eu estava lá representando toda a minha ancestralidade, toda a minha família, todo mundo, assim. Então, hoje eu me dou conta disso, né? Que só a presença já era uma luta, já era luta. O fato de estar ali, né? Já era luta, né? Então, imagina como é que eu fiquei como eu me senti quando foi instituído as cotas raciais, sabe? Porque a gente estava nessa luta, né, de uma forma mais silenciosa, diria assim, mas sempre esteve, né, nesse lugar, sempre esteve nesse lugar de luta.